Oi, pessoal, sou a Vânia Rocha, psicóloga novamente, e estou aqui com a Milene Barroso, nossa psicóloga e coach profissional. E hoje o tema do nosso terceiro vídeo é a respeito de currículo e entrevista. Como temos aí muitas pessoas desempregadas e outras querendo mudar de emprego também, a Milene vai trazer um pouco desse tema para nós hoje. Milene, então vamos começar falando primeiro de currículo e depois ela vai dar algumas dicas também a respeito de entrevista. Hoje, também, com toda essa tecnologia, qual é o currículo ideal? E que redes sociais as pessoas podem usar exclusivamente também para o trabalho? O currículo ideal é sempre aquele enxuto. No ambiente corporativo, muitas vezes eu pego currículos de 3, 4, 5 páginas. São currículos, eu costumo dizer que currículo para mestrando, né? Um profissional, o currículo ideal para qualquer profissional, independente do tempo de carreira que ele tenha, é de no máximo 2 páginas. Por quê? Mais do que isso, o selecionador ele não vai olhar. Ele vai entender que se o currículo já é, entre aspas, né, prolixo, imagine este profissional. E ele vai acabar desprezando muitas vezes esse currículo na primeira passada de olho. Então, assim, o importante é um currículo enxuto, porém, ele tem que seguir algumas regras. Quais são as regras principais? Eu tenho que me identificar no currículo. Eu não preciso mais colocar a minha idade. Eu não preciso mais colocar se eu sou solteiro, casado, ou seja, o meu estado civil. Eu não tenho mais a necessidade disso, tá? Se o selecionador tiver interesse em entender como você é, a idade que você tem, ele vai entrar em contato com você, tá? Até para você não desprezar num primeiro momento o teu currículo por conta da tua idade. Então, assim, deixa o selecionador, eu costumo dizer que a gente tem que criar o desejo no selecionador dele saber mais sobre a pessoa que está atrás daquela folha de papel. Então, deixa ele ter esta curiosidade. O currículo, ele tem que trazer qual é o teu objetivo, né? Então, é um objetivo de área ou é um objetivo de cargo? Eu sugiro sempre que tenha um objetivo de área. Por quê? Às vezes a gente tem uma pessoa que ela entende que ela já vem de tempos numa determinada posição e ela só quer procurar empregos novos ou mudar de função para aquela posição. E às vezes dentro da estrutura daquela empresa, aquela determinada nomenclatura de cargo não existe. E ela pode se limitar a algumas empresas, a algumas colocações, porque ela já está colocando uma nomenclatura de cargo. Então coloque uma área. Se a nomenclatura for muito importante para você, ok, use a nomenclatura. Eu sugiro usar a área. Com relação à formação, coloque sempre a tua última ou as últimas formações. Às vezes eu pego currículos de pessoas que colocam desde o ensino fundamental. Não tem necessidade. Né? Então, assim, se a pessoa tem um curso técnico, coloque o curso técnico. Tem um curso superior, coloque o curso superior. Fez uma especialização, fez uma pós-graduação, aí sim, ok, coloque o curso superior, a especialização, a pós-graduação. Se é uma pessoa que tem um ensino médio completo, coloque o ensino médio completo. Não precisa trazer desde o início lá da carreira estudantil. Isso deixa o currículo cansativo para o selecionador. Com relação às atividades que a pessoa desempenha, né? Coloque as atividades de uma forma macro. Então, traga assim um exemplo. Coloca o nome da empresa onde você estava ou você está. Coloque o teu cargo, aí sim é o teu cargo, o tempo em que você está nessa empresa. E aí você vem com as atividades que você executa de uma forma ampla. Então, vamos supor uma atividade dentro de uma estrutura de RH. Atividades, recrutamento e seleção, pesquisa de clima, apoio no fechamento de folha de pagamento, suporte com relação ao apontamento de ponto eletrônico. São todas atividades. Coloque desta forma. E você pode colocar em tópicos mesmo. Não precisa ficar explicando no currículo. Por quê? O selecionador que está recrutando para aquela vaga, ele sabe que atividade é feita naquela posição. Então, ele bate o olho nas atividades e consegue identificar o que você já fez e o que você pode vir a fazer dentro da empresa dele. E
uma coisa que é fundamental, que as pessoas acabam não usando, é um recurso muito importante. Colocar o quê? Resultados atingidos. Ah, Milene, mas eu tenho ali uma posição muitas vezes de assistente, de auxiliar, eu não tenho resultado. Tem sim. Vamos pegar de novo um exemplo dentro de uma estrutura de RH. Eu tenho lá uma assistente de recrutamento e seleção. Quais são os resultados que ela pode ter? Ela pode ter diminuição no tempo de recrutamento e seleção. Ela pode ter diminuição no turnover de recrutamento e seleção naquele período de experiência. Se ela executa um bom trabalho de recrutamento e seleção, ela diminui o turnover. Isso é um resultado que um assistente de RH pode trazer. Então, pensem nas atividades que vocês desempenharam nas funções de vocês e pensem nos resultados que vocês trouxeram. Todo mundo traz resultado. Se não traz resultado, não fica no ambiente corporativo. Pensem nisso e usem essas informações para compor um currículo de vocês. Milene, você usa muito o LinkedIn, que é a rede social mais utilizada no sentido profissional? Sim. O LinkedIn é extremamente importante. Muita gente ainda usa o LinkedIn de forma incorreta. Qual é a forma incorreta que eu quero dizer? O LinkedIn hoje ele é uma rede de relacionamento profissional. E às vezes as pessoas postam coisas que deveriam ser postadas no Facebook. Vou falar um pouquinho de rede de relacionamento. É importante que as pessoas se tomem consciência de que as redes de relacionamento também são usadas pelos selecionadores. Então, assim, se você está em busca de uma nova oportunidade, você está buscando mudar de profissão ou se recolocar, preocupe-se com o que você está postando no LinkedIn, no Facebook, no Instagram. Ou seja, as pessoas são vistas e são lembradas pelo que elas postam. Isso mesmo. E Milene, agora traz mais um tema para nós a respeito de como as pessoas podem se comportar numa entrevista. Tanto nesse sentido da linguagem não verbal, tá? Linguagem corporal, quanto no sentido do que as pessoas podem falar numa entrevista de emprego, talvez para se diferenciar das outras pessoas, dos concorrentes ali naquele momento. Sim. A postura corporal é fundamental para uma entrevista. Então, tenha um bom aperto de mão. É um aperto de mão firme, mas não é aquele que esmaga a mão do selecionador, né? Então, assim, seja firme, mas seja respeitoso com o espaço do outro. Quando você chegar a um posto para uma entrevista, tire a bolsa do seu colo, no caso das mulheres, veja se tem uma cadeira disponível, coloque numa cadeira. Se não tem uma cadeira disponível, coloque no chão. Fique confortável para você poder se movimentar de forma a se sentir natural, não fique preso. Você pode gesticular, não tem problema você usar o gestual para reforçar a tua comunicação, mas não exagere, né? Seja mais comedido. O que falar e como falar. Preocupar-se com o tom de voz e principalmente falar a verdade. Sim. O selecionador, ele percebe quando o candidato está inseguro ou trazendo algo que não é 100% verdadeiro dele ter executado. Até porque hoje em dia existem muitas entrevistas que são baseadas em exemplos. Então, se você vai falar que você sabe fazer algo e depois você não consegue trazer um exemplo, vai ficar muito claro que você está mentindo naquela situação. Exato. Isso é terrível para você. São as entrevistas baseadas em competências. Então, assim, seja verdadeiro e dentro da verdade do que você executou, traga os resultados obtidos. Isso mesmo. Milene, muito obrigada pelo que você trouxe hoje para nós. Então, comece a aplicar isso também no seu dia a dia. Logo nós vamos aí para o nosso próximo vídeo, onde você vai ter mais ferramentas ainda para mudar a sua vida profissional. E lembre-se que qualquer dúvida, qualquer informação adicional, vocês podem acessar tanto a Milene quanto eu. Se eu souber no sentido de carreira, eu respondo, senão eu direciono para a Milene. Mas o mais importante é